O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Da Vida Espírita, capítulo 6. Mais o nosso boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, mais um encontro tão importante para todos nós, como a Nercy colocou na sua prece. Que esses encontros realmente possam, através do estudo que nós estamos desenvolvendo em conjunto, nos oferecer uma visão mais clara, mais ampla da vida, para que possamos aproveitar melhor essa oportunidade, já que o melhor momento que o Espírito vive é o agora. Foi assim que Maria Dolores encerrou a sua poesia, me parece, da nossa reunião do estudo anterior. Então, de todos os momentos mais importantes na vida do Espírito, na nossa vida, possivelmente já tivemos posições mais destacadas com relação aos valores do mundo, possivelmente já passamos muitos momentos de dificuldade. Todos estes instantes foram importantes, mas o mais importante é esse que estamos vivendo agora, porque é dele que estaremos planejando o nosso futuro. Hoje nós estamos revendo o capítulo número 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da vida espírita. São 106 questões. É claro que parece por uma sugestão assim do pessoal nós dividirmos a lição em duas partes. Agora, dependendo do que, nós podemos aproveitar e seguir até 11h30, meia-noite e fazer o capítulo com as 106 questões. Mas acredito que, como espírito imperfeito, ele se cansa da atividade intelectual, é melhor dar a colocação que é feita aqui também. O espírito imperfeito, ele não se cansa só do esforço físico, ele se cansa também de atividade intelectual. E realmente, para se conseguir uma hora de atenção de todos nós, quando nós colocamos atenção, não é só da parte de vocês, de todos nós, durante uma hora de assuntos elevados, assuntos saudáveis, não é? Dá um cansaço mesmo. Então nós vamos dividir e vamos ver o começo do nosso capítulo, que trata de um assunto importantíssimo: como é que os espíritos vivem quando não estão encarnados. Porque quando estamos encarnados, nós temos uma série de responsabilidades, a maior delas, cuidar do corpo. O corpo dá um trabalho danado para o espírito, são 25 horas, querendo comer, querendo beber, querendo dormir. Então o corpo nos solicita uma série de atenções, e o espírito tem que se ocupar muito dos cuidados com ele, e isso gera uma série de outras situações que fazem a alegria e as preocupações da vida material. Cessada a vida física, o espírito habituado a ocupar boa parte do seu dia com os cuidados do corpo e tudo aquilo que diga respeito a esses cuidados, o que é que ele fica fazendo no mundo espiritual? Inicialmente pensava-se que, por exemplo, os bons gozariam de um descanso eterno. Ou outros informam que ficaria dormindo até o momento de uma avaliação maior do juízo final.
O que a doutrina espírita veio nos informar é que o espírito continua tendo responsabilidades, trabalho, que existe um sistema, veja, social e econômico no mundo espiritual e que nós continuamos tendo necessidade de batalhar, não para ganhar a vida para o corpo, mas batalhar para melhorar a nossa condição moral, as nossas condições futuras, que o espírito continua envolvido em uma série de atividades, em uma série de compromissos, que aquela historinha de descanso eterno, aqui jaz e outras coisas mais, não corresponde à realidade. Cessada a vida física, reencarna-se, o reencarne demora muito, nós vamos poder permanecer muito tempo na vida espiritual? Começando o nosso capítulo, os espíritos dizem que a alma, no intervalo das encarnações, torna-se espírito errante. E esse termo parece chocar, mas errante, veja, não tem nada a ver com errado. Errante é no sentido de não estar fixo a uma situação. O espírito errante que aspira um novo destino que o espera, porque enquanto o espírito não atinge a pureza de espírito, ele vai depender do processo das reencarnações. Vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, até que atinja esse coeficiente que caracteriza a pureza de espírito. E ele é exatamente errante porque ele nunca está fixo numa situação. Reencarnado, nós temos aí o período da existência corporal para preparar a nossa bagagem para um retorno. Desencarnado, desfazem-se as malas anteriores e já começamos o preparo para uma nova imersão na matéria. Quanto dura esse intervalo? De horas a milhares de séculos. Pode parecer um exagero, mas é a afirmação que os espíritos fizeram. Pode, após o desencarne, o espírito reencarnar em questão de horas, e ele pode levar muito tempo, até esse número aqui, milhares de séculos. Tudo bem. Espírito errante, portanto, é aquele que, no estado de desencarnado, ainda tem necessidade de reencarnar. Portanto, ele não está fixo na vida espiritual, que é a verdadeira vida do espírito, que temporariamente ele vai ter que se revestir de matéria, passar pelo processo de reencarnação, ter um corpo, viver as experiências que a vida material vai lhe oferecer e depois retornar. Existem, portanto, 3 estados para o espírito. Ele pode estar encarnado, ele pode estar desencarnado, aí sim no estado de errante, desde que ele ainda não tenha completado o seu ciclo, e os espíritos puros, que são aqueles que não têm mais obrigação de reencarnar em função do seu progresso. No momento nós estamos aqui, possivelmente uns 50, um pouco mais, de representantes da classe dos encarnados. Naturalmente, uma série de espíritos também desencarnados participando do nosso momento aqui. E os espíritos puros, que são aqueles que não dependem mais da encarnação e que são mensageiros, são os enviados divinos de Deus, no caso, Jesus, o governador espiritual do planeta. Quando desencarnado, o espírito errante retorna ao invisível. Acho bonito esse termo invisível. Ele retorna ao invisível, que já dá uma ideia de ser invisível, mas existente. Ele retorna ao mundo invisível ou mundo da erraticidade e se prepara para um novo reencarne. Se o intervalo vai de horas a milhares de anos, bom, para planejar a atividade por 1 hora não é preciso muito esforço. Mas aquele que for passar anos, séculos ou até essa afirmação de milhares de anos, ele vai ter que existir um planejamento, ele vai ter que ocupar-se. O que é que define essa variação entre horas
e milhares de anos, ou horas e séculos, ou horas e anos. A necessidade ou o direito que o espírito já tenha conquistado de optar, de opinar sobre a sua permanência. Existem aqueles que podem solicitar, que podem, de uma certa maneira, definir o tempo que eles vão permanecer no mundo espiritual, e quanto mais lúcido é o espírito em relação, veja, de acordo com a sua condição moral mais elevada, mais ele tem critérios para estabelecer essa permanência. Chega um momento em que ele nota, ele sente que a permanência no mundo espiritual já se torna assim insuficiente com relação ao seu aprendizado. Vão se esgotando os recursos daquela faixa e ele precisa de uma nova imersão na matéria para passar por aquele processo que nós dizíamos de decantação, de filtragem. Então ele retorna, vive as experiências e volta já numa situação melhorada. Aqueles que não têm essa condição, naturalmente existe sempre um direcionamento, uma orientação. Portanto, a necessidade é quando o espírito, por expiação, tem que permanecer um pouquinho mais, bem que ele gostaria de vir, muitos dos seus amores, dos seus amigos estão por aqui, e ele não consegue a autorização para poder, naquele momento, reencarnar. Ou quando as leis consideram que ele precisa permanecer um pouquinho mais em função do seu aprendizado. Veja, independe nessa situação da vontade dele. Então, o tempo que ele vai permanecer como espírito errante vai ser estabelecido pela necessidade individual dele de uma permanência maior ou menor. E quando o espírito já consegue direitos, aí sim, através do seu livre-arbítrio, ele pode opinar, decidir, de acordo com o aproveitamento que ele esteja tendo, tanto para encurtar como para adiar esse tempo de permanência. Estar sujeito à reencarnação, portanto, significaria, ou seja, o estado de errante significaria para o espírito inferioridade ou maldade? Veja, inferioridade com relação, assim, àqueles que já atingiram a pureza de espírito. Mas o estado de errante, ou seja, a necessidade de encarnar por si só, de reencarnar, melhor dizendo, por si só, não caracteriza inferioridade, brutalidade, primitivismo, não. Quando nós vimos no estudo da escala espírita, quem é que se lembra, né? São 3 ordens que nos permitem compreender a condição moral diversificada dos espíritos. Quem é que lembra qual que é a primeira ordem mesmo? Não, mas como? Eu vou ter que então voltar, não parar, desligar, gravar, começar tudo de novo. Eu não avisei que hoje teria prova? Qual que é a primeira classe? A primeira ordem? Os espíritos puros. A segunda? Os bons. E a terceira? Os espíritos imperfeitos. É bom decorar agora as classes, que qualquer dia nós vamos perguntar as classes, a subdivisão em 10 classes, é claro. Imagina um espírito já em vias de aperfeiçoamento e não saber nem que situação ele se encontra, nem o nome das classes, nem da ordem. Isso costuma cair no vestibular, ninguém chega à angelitude se não colocar o X correto nas perguntinhas. Portanto, nessas 3 ordens, as classes, cada um vai olhar no livro dos espíritos, começa nos impuros e vai terminar ainda no processo de reencarnação os inferiores. A última classe dos bons espíritos, a 9ª classe que antecede a pureza de espírito, corresponderia aos superiores. Veja, estes ainda estão sujeitos ao processo de reencarnação. E o que é afirmado nesse capítulo, que raramente reencarnam num planeta como a Terra de provas e expiação. E seria assim, comparando com a nossa realidade de provas e expiação, o mais alto grau de desenvolvimento dos espíritos que ainda dependem da reencarnação.
Portanto, o estado de errante para o espírito não significa, por si só, inferioridade. Vamos reencarnar ainda quando na condição de espíritos superiores. Vencida essa última fase, na pureza de espírito, o progresso dele não dependerá mais das experiências reencarnatórias. Continua a existir o progresso relativo, permitido pelas leis, já que a pureza absoluta é a divina. Mas a partir daí ele não tem mais o compromisso de, em função do seu progresso, do seu desenvolvimento, de reencarnar. Na erraticidade, portanto, os espíritos se preparam para uma nova experiência material. O que é que eles fazem para preencher esse tempo que vai de horas até séculos? Bom, estudam e procuram elevar-se. Observam tudo que lhes seja possível do mundo espiritual e do mundo material, e vamos compreender que cada um vive essas experiências ou vive esse período intermediário de acordo com a sua condição moral. Mesmo aqueles que se imaginam não se preparando ou que se imaginam vivendo no mundo espiritual porque eles querem, estão sob a supervisão, a orientação divina. Portanto, observam tudo que seja possível, tanto do mundo espiritual como do mundo material. Ouvem as explanações dos homens sábios, participam das nossas instituições, participam das nossas reuniões. E aqui nós estamos colocando sempre os espíritos já conscientes do que estão fazendo no mundo espiritual, da necessidade de reencarnar. Portanto, eles procuram se esclarecer, procuram se instruir. Ouvem os conselhos dos espíritos mais elevados. Aí alguém poderia perguntar: puxa vida, mas será que na situação de espírito não vai dar para a gente dar uma passeadinha para o universo, vencer essas barreiras estabelecidas pela distância, independer, veja, da velocidade da luz para que se possa chegar a outros planetas? Pode, o espírito nessa situação pode visitar outros mundos como aprendizado e como estímulo ao seu esforço. Aí nós ficamos imaginando aquela coisa assim de professores levando um grupo de alunos para uma viagem. Então chega-se a um planeta, eles vão mostrar: olha, esse aqui é um pouco superior à Terra. Aí você vê as belezas, as facilidades, só que agora deu o sinal, voltando. Estamos só passeando por aqui. Aqui é como um estímulo de como a vida dos bons vai se tornando cada vez melhor. Aí volta-se para a nossa realidade, mas já, veja, poder sentir, poder alcançar, poder ver um futuro melhor é alguma coisa estimulante, motivadora para que ele se esforce realmente por ser melhor. É da somatória, veja, de todas essas experiências, as experiências quando reencarnado e a experiência nesse período interreencarnatório, que o progresso do espírito vai se realizando. Quando desencarnado, livre da matéria, a nossa visão é sempre melhor. Há um alcance maior com relação às coisas, às situações. Veja, coisas que aqui se constituiriam numa tragédia, num drama. O espírito, na situação de desencarnado, tem uma visão mais tranquila. É exatamente por isso que, quando nos preparamos para a reencarnação, a maioria dos espíritos vem com propostas saudáveis. As famílias se reúnem, aqueles que vão constituir grupos familiares, reúnem-se aqueles que vão ser os pais, os filhos, e se planeja, e todo mundo: não, mas não tem importância, a gente vai esquecer isso, vamos encontrar uma nova reencarnação, vamos planejar, nós vamos superar. Só que quando se chega aqui, o esquecimento do passado e os interesses materiais fazem com que essas propostas muitas vezes sejam esquecidas, abandonadas, e ao invés de considerarmos o nós, parece aquela situação de salve-se quem puder. Cada um quer aproveitar o máximo que a vida material possa oferecer, depois retorna. Todo mundo com aquele ar compungido, fazendo avaliação.
tipo o jogador quando termina a partida, a gente está saindo para outra, sim, vai saindo para outra, mais outra, porque Deus não tem pressa. A partir do momento que o Espírito é criado, somos eternos, ninguém sai do universo, porque o universo é infinito, Deus sempre sabe onde todos os filhos estão. É importante que cada um se esforce para vencer essas reencarnações inferiores, que são as que apresentam dificuldade maior. Por isso que o Espírito precisa da reencarnação. Porque quando do retorno, livre da influência que a matéria exerce, nós enxergamos com maior discernimento, com maior clareza, quantas bobagens fizemos, quanto tempo se perdeu. Aí vem as propostas, não, na próxima vez, olha, daqui para frente eu não cometo mais esse erro. Naquele momento, na situação de espírito, isso é uma verdade. Mas para saber se realmente a lição foi aprendida, foi assimilada, agora tudo bem. Veste a roupinha, volta ao cenário terrestre. Aí nós vamos nos colocar em prova e vamos nos provar que aquilo já foi uma lição vencida. Veja que aí vem a outra situação, felicidade ou infelicidade. A maioria de nós, a busca do Espírito, todos nós buscamos a felicidade, é o que mais nós desejamos para os outros, principalmente nas coisas sociais, quando alguém casa, tem felicidade, época de Natal, começo de ano, tudo bem. É a busca do Espírito, a nossa busca é por nos tornarmos felizes. E os espíritos, na situação de espírito, estaremos felizes ou infelizes? Depende. Tem uma palavrinha, aliás, duas palavrinhas, que vão ser muito ouvidas daqui para frente. É condição moral. Depende da situação moral do espírito. Quanto mais imperfeito e mais sobrecarregado de vínculos materiais, mais sujeito às paixões humanas ou escravo dos vícios, tanto mais doloroso, veja, se faz a separação do corpo, mais dolorosa se faz a separação do corpo, quanto mais ele sofre na condição de desencarnado. Um bom teste para fazer uma avaliação de como nós nos comportaríamos diante do desencarne é de vez em quando parar e pensar assim, mas se agora fosse o meu momento de partir, como é que eu me comportaria? O que é que viria à nossa mente em primeiro lugar? Uma aceitação e uma proposta de, bom, já que não tem jeito, vou ver o que eu posso fazer? Ou iríamos ficar desesperados, perturbados, porque tem isso, tem aquilo, tem mais não sei das quantas, N situações que se constituem muitas vezes, veja, a responsabilidade com relação às pessoas que dependam de nós também pesa. É por isso que durante a existência nós temos que educar, instruir e libertar as pessoas e não criar dependentes. Para que a nossa falta seja apenas uma falta afetiva e não que a nossa falta se transforme num caos e fica perdido a firma que você trabalha, a família que você participa, o grupo, que de repente as pessoas se sintam assim totalmente perdidas pela ausência física. Então é importante que se viva a vida de maneira que nós ocupemos um espaço, mas que esse espaço na nossa partida seja apenas aquela situação assim de, não uma perda, mas uma separação, uma coisa afetiva, e não um transtorno. Daí, então é importante que de vez em quando, uma vez ouvindo uma palestra do expositor, ele dizia que nós temos que todos os dias meditar um pouquinho sobre a morte. Alguém entendeu de uma maneira isso, de uma maneira mórbida, mas não é dessa, afinal de contas, a partir do momento que se reencarna, qual é a única situação fatal que existe para o homem? É o retorno. O resto tudo nós podemos modificar, até a maneira de desencarnar. Mas, ou mais jovem, ou mais idoso, ou quase expulso do corpo, o espírito, ele vai ter que retornar. Então é importante que a gente pare um pouquinho, não é no sentido doentio, não. É um retorno à casa.
Uma viagem, por melhor que ela seja, por melhor que nos tratem, se a gente consegue ir para um hotel melhorzinho, ou se é a casa dos amigos, mas quando você fecha as malas e depois chega em casa e entra na sua caminha, no seu quarto, não tem nada melhor. As experiências foram maravilhosas, mas nada como você chegar, botar o chinelinho e se sentir em casa. É dessa maneira que nós temos que começar a considerar o retorno. Bom, onde estávamos? No chinelinho. Então não existe como ter aquela sensação de retorno à casa, de se sentir entre as suas coisas, entre os familiares, como o retorno. É dessa maneira que nós temos que começar a considerar o nosso retorno, o desencarne e a morte. É por isso que o espírito, quanto mais imperfeito, mais apegado, se sente desajustado, infeliz, se sente atormentado, dependendo do seu apego à vida material. Portanto, a felicidade ou a infelicidade no mundo espiritual, na situação de espírito errante, vai depender exatamente da condição moral. Quanto mais elevado, mais ajustado. Quanto mais imperfeito, mais dependente ainda das sensações, com seus olhos só voltados para as coisas materiais, mais difícil a passagem, mais difícil a adaptação. Quando os nossos parentes, os nossos amigos desencarnam, como é que a correspondência chega? O endereço dos espíritos. Mas espírito tem endereço? Tem. É claro que aqui no Livro dos Espíritos é feita uma abordagem geral. Hoje, fazendo uma avaliação do que é a doutrina espírita, nós temos assim que nos descobrir ante a capacidade de síntese de 1019 perguntas e 1019 respostas, nos darem uma visão acerca de todo o conhecimento, filosofia, de tudo que é importante o indivíduo saber para entender o que é Deus, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo por aqui. Portanto, aqui a abordagem é feita na situação do espírito no mundo espiritual. Como ele se posiciona, como ele se sente, qual é as suas sensações, qual é a sua percepção. O endereço, portanto, ainda não está no Livro dos Espíritos, mas é a situação do espírito após o desencarne. No céu e inferno, vem depois as mensagens já assinadas e nós já temos uma noção das experiências individuais. E na bibliografia posterior, de André Luiz, Voltei, que foi o livro sugerido outro dia, as obras de André Luiz, e depois outros que vêm se incorporando, aí sim nós começamos a ter detalhes maiores. Como o mundo espiritual se organiza, como é a vida social, como é a situação econômica, o espírito precisa pensar em futuro, em economia também. Veja que no mundo espiritual, os espíritos não ficam vagando como se fossem fantasminhas, não, existe uma estrutura, já que se a humanidade se compõe, no momento, de 1/5 encarnado, segundo a informação do Espírito Camilo, e o restante todo compondo as faixas do mundo espiritual, nós teremos que ter, no mundo espiritual, tudo em maior quantidade, em maior número do que temos por aqui. Existem acomodações para os 25 bilhões de espíritos, 6 no momento encarnados e os outros 19 compondo as faixas da atmosfera espiritual do planeta Terra. O que os espíritos dizem aqui é que, veja, os mundos transitórios foi o assunto que nós abordamos outro dia. Então, as humanidades, os espíritos estão grupos matriculados em cada planeta, cada um compondo as humanidades matriculados nessa escola. Mas os planetas seriam apenas aproveitados durante essa fase de maior acomodação, quando a vida organizada se instala? Não. Existem os espíritos que se ligam aos planetas, temporariamente aos planetas ainda em formação, permanecem durante um período enquanto este planeta está em formação e depois, no momento em que os verdadeiros, seja aqueles que vão compor a humanidade, vão se instalando,
Esses acampamentos, os espíritos assim colocam, são desfeitos, e essa humanidade itinerante, naquele momento, compondo uma humanidade itinerante, não ligada a um planeta, se afasta. Por quê? Porque aqueles que vão formar a humanidade fixa começam a compor a atmosfera espiritual do planeta. O que André Luiz viria retratar como umbral, como nosso lar, e que outros espíritos vieram, são criações aqui na humanidade terrestre, tanto dos espíritos inferiores como dos espíritos superiores, e a atmosfera espiritual do planeta vai se formando, e aqueles que não fazem parte daquela humanidade vão para um outro lugar porque eles precisam desse período de repouso ou de tratamento, e os planetas em formação oferecem essas condições. A Terra também já foi um mundo transitório. Kardec faz a pergunta, sim, quando da sua formação? Hoje existe uma atmosfera espiritual que acomoda todos os componentes aqui da humanidade terrestre quando na situação de errante. Como é que o espírito percebe a vida? Como ele sente a vida ou o mundo que o rodeia? Quando encarnado, nós temos a canalização dessas informações através dos sentidos. Através do corpo, o espírito se comunica com essa dimensão aqui do ponderável. Mas, interessante, apesar de os sentidos serem fixos, assim, com relação à sua capacidade, os olhos enxergam, então existe uma capacidade do olho conseguir transmitir para o cérebro, transmitir as imagens a partir do reflexo da luz. Nós temos uma faixa de percepção auditiva, mas a maneira como o espírito se utiliza dos sentidos já é de acordo com a condição moral. Veja, a visão é objetiva, mas a maneira de enxergar as coisas é subjetiva. Duas pessoas que participem de uma cena, de um acontecimento, embora eles tenham visto exatamente a mesma coisa, se for fazer uma descrição, cada um vai descrever aquele momento, sentiu aquilo de uma maneira diferente. Nós estamos colocando isso para que não estranhemos a maneira diferenciada como os espíritos percebem a vida, as situações ou o mundo que os rodeiam. Se ligados à matéria, e a matéria tem leis estabelecidas, nós nos utilizamos dos sentidos de acordo com a nossa condição moral, com a nossa capacidade, com relação aos espíritos, isso se torna uma verdade muito maior. Sem o corpo, veja, a lei maior, o espírito, tudo ele sente, ele enxerga, ele percebe de uma maneira mais clara, mais objetiva, a sua inteligência se torna mais aguda, ele tem condições assim de se utilizar dos seus arquivos, das experiências anteriores, tem uma facilidade maior de aprender. No mundo espiritual nós aprendemos com uma facilidade maior. As ideias, portanto, são mais precisas acerca, veja, de tudo, de todas as coisas. Então nós temos uma facilidade muito maior de perceber, de compreender, de aprender. Tudo isso, qual é o limite? A condição moral. Quanto mais elevado for o espírito, maiores facilidades. Quanto mais inferiores, a ignorância, veja, a imperfeição estabelece limites e o espírito tem uma dificuldade maior de compreender. Portanto, para os espíritos, o conceito de tempo e de eternidade é muito mais fácil de ser compreendido por nós. E às vezes nós estranhamos, até quando um bom espírito ele se atrapalha um pouquinho com datas, com épocas. Digamos que seja um espírito que tenha facilidade de locomoção. Nós estamos vivendo aqui, hoje é o dia 30, de maio de 1996, planeta Terra. Digamos que ele tenha ocupações em vários lugares. Então são situações que a gente tem que considerar, mas o espírito às vezes tem até uma dificuldade, e até espíritos superiores com relação a datas, sim. Veja, o alcance e o domínio de tudo é a pureza de espírito. Então nós temos um tempo terrestre, aí existe um tempo diferente em outros planetas. O tempo é muito relativo, e na situação de espírito ele vai tendo assim, à medida que vai progredindo, facilidade mais de entender tempo e eternidade.
facilidade de uma compreensão melhor do presente. A nossa visão, quando encarnada, é muito limitada, é muito ainda deficiente. Então, os espíritos, na situação de desencarnado, compreendem melhor o presente. Tem alcance do conhecimento do passado, tanto nas recordações, como nos acontecimentos, por exemplo, ligados à história da humanidade. Só que isso também vai depender da condição moral. André Luiz colocaria assim como exemplo uma senhora que já era trabalhadora lá em nosso lar, a mãe de Lísias, para quem se lembra do assunto, que foi um dos primeiros amigos que ele faz lá no início das suas experiências depois do desencarne. Ela estava se preparando para reencarnar, ela tinha como memória 200 anos de reencarnações anteriores e como informação 400 anos. Então, de repente, o espírito não tem esse domínio. Agora, o espírito não marca uma individualidade, como seres incorpóreos que povoam o universo. Ele vai tendo alcance ao conhecimento do seu passado, as recordações, à medida que elas não sejam tão traumatizantes, também fazem parte do seu dia a dia. Portanto, o presente para um espírito nessa situação é muito diferente do nosso conceito de presente. Noções acerca do futuro, sim. Na nossa realidade de ainda espíritos em evolução, dependendo das reencarnações, espíritos ainda imperfeitos, o futuro depende da realização de hoje. Qual é o futuro de todos os espíritos? A perfeição. Só para que se atingir a perfeição é o resultado da conquista, da luta de cada dia, de cada momento das encarnações. Os espíritos na situação de seres incorpóreos que povoam o universo, na situação de desencarnado, portanto, têm maiores facilidades, dispõem de um conhecimento maior. Quando no processo de reencarnação vai ocorrer sempre uma limitação. A pergunta 244 é interessante. Kardec pergunta se os espíritos veem Deus. Aí qual é o nosso conceito de ver Deus? Olhos nos olhos. Nós aqui e ele ali. Veja que nos textos bíblicos esse conceito é passado. Então conversar com o Senhor como se a gente estivesse aqui nesse momento na mesma realidade, na mesma dimensão. Ao pé da letra, olhos nos olhos dos espíritos, nós podemos dizer que eles não veem Deus. Por quê? Espírito tem olhos. Espírito tem mãos? Aí nós temos que voltar um pouquinho. O corpo é cabeça, tronco e membro. Tem olhos, tem mãos, tem pés. O perispírito tem os registros e mantém a forma humana, e dependendo dessa forma humana, do planeta em que o espírito esteja reencarnado. Agora, o espírito, que é definido como o brilho de uma centelha etérea, não tem mãos, como não tem olhos, não tem nada a ver com forma ou aspecto humano. Portanto, esse ver Deus, que Kardec pergunta ao pé da letra, é respondido num sentido maior. Veja, à medida que os espíritos vão desenvolvendo o seu potencial e vão se integrando na verdadeira vida e vão desenvolvendo o seu potencial de amor e sabedoria, a compreensão de Deus vai se tornando maior. Eu colocaria aqui com todo respeito que eles conseguem sentir Deus. Eu não teria outra palavra para substituir essa visão, porque para nós o que é ver, tocar, ouvir, vamos considerar que o melhor, acredito, que a gente encontre na nossa língua é o sentir. À medida que o espírito progride, desenvolve-se moralmente, vai se tornando virtuoso, vai desenvolvendo o seu potencial de amor e sabedoria, ele tem maior facilidade para sentir Deus. Portanto, sim, ele consegue compreender. E são estes espíritos que compreendem Deus, porque sentem Deus em plenitude, já que o seu potencial de amor e sabedoria vai fazendo com que eles se integrem no amor e sabedoria que é o universo, que é Deus. Eles vão se tornando seus mensageiros.
Em nenhum momento o pensamento de um espírito purificado diverge das leis divinas. Portanto, ao pé da letra, enxergar Deus, no nosso conceito de ver, não. Mas no sentido de compreender e sentir e integrar-se, aí sim os espíritos purificados atingem essa situação que um dia nós chegaremos. Mas veja que muitas vezes a informação religiosa distorce um pouquinho. Hoje nós estamos usando alguns exemplos das obras de André Luiz, e que, veja, as obras de André Luiz somente serão compreendidas depois que nós tivermos um conhecimento das obras básicas. Ou então elas se tornam muitas vezes um romance científico. Tem alguém que coloca até André Luiz como suas obras como romances. Não são romances. Ali é de uma forma romanceada as experiências e as notícias. Nós podemos falar as ilustrações da vida espírita, são as obras de André Luiz. E ele narra uma situação vivida em Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna é o acompanhamento de 6 casos de desencarne. Em Missionários à Luz, nós temos assim o realce para a reencarnação. Em Obreiros da Vida Eterna, eles fazem um acompanhamento de 6 pessoas que estavam desencarnando, de condição moral diferente, de religiões diferentes. E teve um senhor que desencarnou dentro dos conceitos católicos de céu e inferno, mas por ser uma pessoa boa, de méritos, ele foi atendido na organização dirigida, na casa transitória dirigida pela irmã Zenóbia. Como ele vinha ainda com aqueles clichês da sua religião, irmã Zenóbia coloca um espírito que ainda se apresentava como um sacerdote, para que aquela pessoa se sentisse assim, mais ajustada, de repente despertando, vendo um sacerdote ao seu lado, ele se sentiria melhor. Saindo da situação de perturbação, o recém-desencarnado começa a fazer uma avaliação de onde ele estava. Não era no inferno, também não era no céu. E ele começou a querer conversar com o santo, mas ele queria falar, eu quero conversar com o santo tal. E o sacerdote, o espírito que o atendia, já começou a ficar em situação difícil para explicar as coisas. A irmã Zenóbia, então, olhando assim, até fez uma observação dizendo que muitas religiões preparam verdadeiras crianças espirituais. E a coisa chegou num tal de ele exigindo que iria conversar com esse santo, com aquele, e a dificuldade do outro espírito, do bom espírito, de informá-lo que não era céu e inferno. A espiritualidade não traumatiza as pessoas. Aí, no estilo bem brasileiro, lá pelo 3º dia, ele falou assim, agora eu quero conversar com Deus. Porque não adiantava, ele queria falar com o subalterno, não resolvia, eu quero conversar com Deus. E encerrar a questão. E quando a irmã Zenóbia diz que muitas religiões preparam verdadeiras crianças espirituais. Então nós não vamos conversar com Deus dessa maneira, não. E na experiência, embora não seja muito grande, às vezes, de reuniões mediúnicas, muitos espíritos chegam e querem, dentro daquele conceito de querer conversar com Deus, de querer enxergar os anjos. Veja que no mundo espiritual, a espiritualidade procura respeitar as limitações, mas ver Deus é só quando nós tivermos condições de compreendê-lo e de senti-lo. A essa altura, não estaremos mais preocupados em ver, porque ver é uma situação de corpo, compreender e sentir são situações de alma. Mas os espíritos então não veem? E quando um espírito desencarnado esteja por aqui, ele não estará enxergando as lâmpadas, o flanelógrafo? Vem sim. Nós dependemos, quando encarnados, de que haja uma fonte de luz para enxergarmos o reflexo dos objetos. Portanto, o homem depende da luz para que ele possa enxergar. A visão espiritual independe de foco de luz. Portanto, os espíritos tanto veem o mundo material, como têm percepção do mundo espiritual. E é nessas duas situações independentes do nosso conceito de luz, ou seja, uma luz artificial, ou seja, a luz da nossa estrela-mãe.
Essa percepção que aqui foi classificada como visão também depende da condição moral. E um espírito elevado pode alcançar e perceber acontecimentos de vários lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma é a audição. Desde os sons do mundo espiritual como aqueles, ainda que materiais, imperceptíveis à faixa auditiva, os espíritos têm condições de alcançar. E aqui é dito assim que eles veem o que querem, e nós poderíamos acrescentar o que podem. Porque a condição moral estabelece uma limitação. Por isso é que em termos de influência, em termos de perturbação, nós temos como nos colocar a salvo e reagir. Os espíritos inferiores a nós não têm acesso ao nosso pensamento, à nossa intimidade de espírito, não. Por isso que a vigilância e a oração é o recurso para nos colocarmos a salvo daqueles que poderiam se utilizar de uma maneira desonesta, poderiam nos causar mal, desde que você não ligue o seu pensamento a eles. Então, essa percepção é sempre relativa à condição moral. Os superiores, bom, do nosso anjo da guarda, nós não conseguimos esconder nem o pensamento que ainda não chegou. Ele nos conhece interiormente, mas interiormente em espírito. Sabe exatamente as nossas limitações, o nosso alcance está sempre pronto a nos auxiliar. Mas exatamente por isso que é um espírito superior. Os superiores têm livre acesso aos nossos pensamentos, a tudo que diga respeito a nós, porque nunca se utilizariam mal dessa situação. Kardec faz uma pergunta a respeito da música. A nossa arte sensibiliza os espíritos. A nossa música é ouvida por eles, é apreciada. É aí que o espírito dá uma resposta, né? Veja, a vossa música pobre, primitiva, inferior, mas as mais altas expressões da nossa música são consideradas pelos espíritos como formas ainda primitivas de manifestação. Quando às vezes a gente assiste essas culturas mais primitivas, para aqueles que estão ali dançando ao som do tambor, do instrumento rudimentar, eles estão achando lindo. Nós não nos sentimos. A gente acha até interessante, pitoresco, mas possivelmente não chegaríamos às lágrimas ou não ficaríamos felizes vendo aquele atabaque rude funcionando. Mas para aqueles que estão ali, eles estão sentindo, vibrando com aqueles sons. É na Gênese que o artista, o gênio Rossini, dedica um capítulo muito bonito à música celeste. Aí nós começamos, veja, utilizando esse trecho da Gênese, é que nós vamos conseguir compreender melhor quando o Espírito nos diz assim, mas essa pobre música primitiva. Rossini diz o seguinte, que o artista é aquele que, pelo desenvolvimento da sensibilidade, um parênteses, é considerado arte que eleva o sentimento. Expressões ainda pessoais que não elevem os sentimentos podem, na nossa realidade, serem rotuladas de artísticas, mas não são. A definição de arte é o que eleva o sentimento, como prece é o que eleva o pensamento. Nós podemos pensar o dia inteiro e não termos orado. A prece realmente é um momento específico do pensamento voltado para Deus, para as coisas superiores. Como a arte é tudo que eleva o sentimento. Portanto, Rossini diz que artista é aquele que consegue captar a música do universo e materializá-la através das notas, para que os outros que ainda não tenham essa sensibilidade possam escutá-la, possam apreciá-la. O músico seria, portanto, um intérprete, e toda expressão artística, um quê de mediúnico, não sob a influência dos espíritos, porque ele capta do universo a música que existe. E a partir daí, quando materializado através das notas, nós temos condição de apreciá-la. Portanto, as expressões artísticas, por mais elevadas de um planeta de prova e expiação, diante do que é a música celeste, serão sempre primitivas.
É aí que nós começamos a entender o que os espíritos chamaram de primitiva, mas a vossa pobre música, porque existe uma música no universo, existe a música celeste, o artista consegue captar, transformá-la nas notas, e qualquer pessoa que conheça o mínimo de trabalho mediúnico sabe que dos espíritos elevados nós sempre acabamos empobrecendo, porque a influência moral do médium estabelece esses limites. As nossas mais altas expressões musicais diante do que é a música do universo, do que é a música celeste, são expressões ainda pobres, mas importantíssimas para a maioria dos mortais, que não conseguiria, sem esse processo de interpretação e de filtragem, saber exatamente o que é a música. Os espíritos, portanto, ouvem a nossa música, e aqueles que vão se tornando, vão se elevando, têm condições de captar a beleza, a arte que existe no universo. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Bom, existem os sofrimentos físicos, que são, claro, ligados ao corpo. E existem os sofrimentos morais, que são, mesmo para quem tem corpo, tão ou mais dolorosos do que o sofrimento físico, porque muitas vezes o sofrimento físico, o analgésico ameniza, e o sofrimento moral não existe analgésico que dê jeito. Os sofrimentos morais para o espírito, veja, angústia, ansiedade, medo, inveja, aflição, cólera, remorso, não dependem para que se tenha ou não corpo para que isso nos cause sofrimento. Na situação de espírito, as situações não resolvidas, ou as imperfeições que levam, a listinha aqui eu coloquei meia dúzia só, mas a listinha é grande, que levam a isso, fazem com que o espírito continue a sofrer. Acrescidos que aqueles que ainda pelas suas imperfeições carregam as impressões físicas, ainda continuam mantendo sensação de frio, de fome, de calor, de cansaço, que vão depender do quê? Aí nós temos que voltar. Ninguém vai esquecer da condição moral. Quanto mais moralmente elevado o espírito for, menos essas impressões vão causar qualquer tipo de transtorno, e também ele vai se libertando desses sentimentos inferiores que causam sofrimento ao espírito. Quanto mais evoluído, maior capacidade de trabalhar, maior capacidade de aprender, menos necessidade de repouso. Aí o trabalho intelectual, o esforço no bem não causa cansaço. Existe uma lição na Fonte Viva de Emmanuel que se chama "Não te canses". Não te canses de fazer o bem. Emmanuel coloca dizendo, mas fazer o bem cansa? Cansa. Para o espírito imperfeito que ainda não é bom, ele vai contra. De repente, quantas vezes nós nos pegamos dizendo, cansei de ser bom, a partir de agora, enquanto o bem for provocar cansaço, nós não seremos bons, porque aquele que é bom, ser bom para ele é natural. Assim, essa fadiga que é colocada na lição, aprender, viver as experiências, fadiga o espírito enquanto ele é relativamente ocioso. E é exatamente por isso que nós vamos terminando, porque tanto vocês como eu já estamos ficando cansados. Exatamente porque a nossa atenção, depois de 50 minutos, começa a se dispersar. O que seria, portanto, a felicidade para fazer o encerramento? Vamos falar um pouquinho de felicidade no final. Qual é o critério de felicidade que os espíritos nos ofereceram assim? Para que a gente puder, o que é felicidade para o espírito? Para o encarnado, a resposta que foi dada lá no 922 é a posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Para o espírito desencarnado, posse do necessário já fica eliminada, porque ele não precisa manter-se, o perispírito não precisa de água, de alimento, nada para se manter saudável. Mas os outros dois componentes, consciência tranquila e fé no futuro, que são componentes de felicidade aqui, eles continuam sendo componentes de felicidade para o espírito. Por isso, ao invés de passarmos a existência inteira
não só buscando a posse do necessário, mas adorando aquela carga de supérfluos, que nós dizemos assim que fazem a vida feliz, mas ao invés de procurar colocar isso na bagagem, isso não passa na alfândega da vida, mas investir muito na tranquilidade de consciência e fé no futuro. É com essa bagagem que nós devemos nos preocupar. É ela que vai estabelecer um nível razoável ou bom de tranquilidade, de felicidade relativa na vida espiritual. Nós temos investido muito nas coisas do corpo. É hora de, pelo conhecimento que a doutrina nos oferece, investir um pouquinho mais na divisão do nosso dia. Quando nós conseguimos realizar um trabalho espiritual, fazer o bem durante meia hora, ganhamos o dia. Usamos as outras 24 horas e meia só para cuidar do corpo, para comer, beber, vestir, descansar e outras coisinhas mais. Na próxima semana, nós vamos ficar como se relacionam os espíritos, as recordações da existência passada, metades eternas. Ai, que assunto tão romântico, tão bonito, lindo, né? Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, é por aí. E a visão espírita do funeral. Como é que os espíritos e os espíritas enxergam o funeral, encaram o funeral. E agora descansar, que como espíritos imperfeitos, está todo mundo querendo terminar a reunião de hoje. Os nossos agradecimentos a Deus, e já que nós falávamos tanto do progresso do espírito, ela nos fala um pouquinho da dor e o progresso. Mágoas, tristezas, lutas, desenganos, bebidas provações à lei da vida. Embora o sentimento em pranto e chaga prossegue à frente de cabeça erguida. Tudo que te conforta na existência, seja amparo de longe ou de mais perto, exige claro exame, porque em tudo a natureza é sempre um livro aberto. Para guardar-te a casa a pedra aceita, o pesado instrumento que a carcome. O trigo foi chamado e atendeu prestamente a honra de ser pão para extinguir-te a fome. Madeira que te arma o leito, a mesa, ou que te cria a guitarra para a festa, obrigou-se a largar o meio em que vivia, em recanto esquecido da floresta. A fonte jamais grita contra o lodo, que lhe cabe vencer na direção do mar. A argila obedeceu aos tormentos do fogo para tornar-se forma e nos enfeites do lar. Pensa nisto, alma irmã, nada reclames. Dor é transformação que nos reforma o ser, e toda e qualquer vida, a fim de renovar-se, necessita servir, caminhar e sofrer. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.